Meus amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Amém. Alegria de estar novamente aqui nessa igreja, a igreja amada, para compartilhar a palavra do Senhor, convite do pastor Adilson. Estou vindo do projeto Igreja Presbiteriana Vida Plena, pelo qual temos pedido as orações constantes da igreja, um projeto de plantação de igreja ali no bairro de Estela Maris. O Senhor tem nos sustentado, os desafios são grandes, mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a obra do Senhor caminha junto com a oração dos irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios. Meus amados irmãos, nós vamos nessa noite tratar deste tema que está em tela. O amor vence a desunião. E eu quero logo dizer que, apesar do tema, eu não tenho nenhuma notícia de desunião aqui nessa igreja. Como foi o caso da igreja de Corinto, que Paulo recebeu notícias de desunião, não tenho nenhuma notícia de desunião aqui, pelo contrário, as notícias que temos é de comunhão. Mas nós vamos, meus amados irmãos, meditar na palavra do Senhor nessa noite, com base nesse tema, para estarmos preparados para evitar que porventura aconteça qualquer raiz de desunião entre o povo de Deus, porque nós vamos perceber nessa noite como isso é prejudicial à obra do Senhor. Nós iremos trabalhar do capítulo 1 até o capítulo 4, porque essa primeira parte da epístola, Paulo ataca essa questão, mas nós vamos ler a princípio aí no capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, do versículo 1 até ao versículo 17. 1 Coríntios capítulo 1, do 10 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, toda a honra e toda a glória sejam o teu santo e excelso nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos com a tua igreja para prestar a adoração que somente ao Senhor é devida. E agora, Pai, quando estamos diante de ti e de tua santa palavra, rogamos que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, para que recebamos a edificação da palavra do Senhor. Sejamos por ela, ó Pai, aperfeiçoados. Que a inclinação do nosso coração seja ouvir para praticarmos a tua palavra, fazermos a tua vontade.
tanto como crentes individualmente, como igreja, Senhor, enquanto aguardamos o retorno do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o amor vence a desunião. A igreja de Corinto era uma igreja que, segundo aqui as epístolas que Paulo escreveu, apresentava muitos problemas. Contudo, o apóstolo Paulo, no capítulo 13 dessa primeira epístola, faz uma descrição muito grande sobre o amor, uma descrição maravilhosa sobre o amor, para mostrar para aquela igreja e para nosso aprendizado que o amor vence a desunião. E a desunião era um dos problemas que haviam ali naquela igreja. Meus amados irmãos, alguns fatores podem provocar a desunião no meio do povo de Deus. A própria natureza egoísta do ser humano. Nós nascemos com uma natureza caída. Nós não nascemos convertidos. Pelo contrário, a inclinação natural que nós temos é mais para a desunião do que para a união. A possibilidade de vivermos em união é porque fomos transformados, nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. Mas mesmo assim, como ainda habita pecado em nós, essa nossa natureza que, segundo Adão Carlos do Nascimento, o egoísmo marca a fonte dos pecados, ela pode provocar desunião e desavenças, quando cada um busca aquilo que é seu e não aquilo que é de Cristo. Essa situação também pode ser provocada no meio da igreja por sentimento de propriedade. Alguns irmãos que começaram a trabalhar bem na igreja se dedicaram, à medida que vêm as coisas sendo construídas, talvez até um excesso de zelo faça com que essa pessoa sinta que ela é a responsável por tudo. E que talvez ela tenha que dirigir tudo, que ela tenha que dar opinião em tudo, como se aquilo propriamente pertencesse a ela. Alguns irmãos acham, olha, que se não for eu que fizer, não sairá bem feito. E isso faz com que as relações terminem ficando prejudicadas. Há características pessoais e interesses também podem provocar algum tipo de desunião na igreja. Porque, veja, todos nós somos diferentes, temos características diferentes. Fomos educados, talvez, em culturas diferentes, com valores diferentes. Ainda que no Evangelho a palavra de Deus seja a regra para equilibrar tudo isso, muitas vezes as nossas inclinações, as nossas personalidades, a forma de chegar ao mundo, os interesses que temos e a visão quanto à obra do Senhor pode trazer embates. E essa pluralidade, que pode ser um fator positivo, ela também é arriscada de se tornar alguma coisa negativa, pelo choque de comportamentos e pelo choque de ideias. Portanto, são alguns fatores, meus amados irmãos, que podem provocar desavenças, contendas, desunião no meio do povo de Deus. A ideia bíblica é que o povo de Deus sempre viva unido. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A ideia é, a igreja agora, ela é una. E essa unidade da igreja, ela é provocada pelo Espírito Santo que foi derramado sobre todos que fazem parte dela. Todos os crentes receberam o mesmo Espírito. Todos eles eram um no pecado, todos estavam caídos, mas agora alcançados e transformados por Cristo, todos receberam o mesmo Espírito, e esse Espírito estabelece uma unidade na igreja. A igreja sempre será uma. Contudo, na prática da vida da igreja militante, essa unidade ela está sempre correndo riscos. Por exemplo, Paulo adverte na igreja de Filipos, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Então, essa unidade que há na igreja,
ela está sempre sob risco de ser abalada, de ser perdida e de ser prejudicada. Aqui nós vemos Paulo rogando a duas irmãs da igreja de Filipos que voltem a estarem unidas. Essa união, inclusive, conforme o ensinamento do Senhor, ela deve ser a marca da igreja, a característica da igreja. João 17, 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. O Senhor Jesus então fortalece essa ideia. Existe a unidade da igreja, essa unidade precisa ser aperfeiçoada. Contudo, o pecado que ainda está em nós, os interesses, pode colocar essa unidade em risco. E foi, meus amados irmãos, exatamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Essa unidade que é estabelecida pelo Espírito Santo na igreja de Corinto estava altamente prejudicada e altamente abalada. O perfil da igreja de Corinto talvez nos ajude a uma compreensão de por que se chegou a essa situação. Provavelmente a igreja de Corinto era uma igreja composta por irmãos de boa condição social. Porque a cidade de Corinto era uma cidade rica. Havia na cidade de Corinto um porto muito importante. Essa cidade, ela tinha um comércio altamente desenvolvido. Ela era a capital de uma província romana, ela era a capital da Acaia. Era uma Roma na região da Acaia. Então é bem possível que uma boa condição social marcasse a vida dos crentes dessa igreja. Uma outra característica é a valorização pela sabedoria, a valorização pelo intelecto. Se os irmãos que conhecem bem essa primeira epístola, vão ver que a partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a tratar sobre a questão da sabedoria. Essa igreja era uma igreja que exigia pregadores que demonstrassem sabedoria. Pensem bem que eles eram gregos. Eles são os herdeiros de Sócrates, de Platão e de Aristóteles e dos grandes filósofos gregos. Inclusive, o apóstolo Paulo diz nessa carta que ele pregou o evangelho não com sabedoria humana, mas ele se preocupou em enfatizar a cruz de Cristo. E um terceiro destaque dessa igreja era que era uma igreja enriquecida com todos os dons espirituais. Aí no capítulo 1, versículos 5 e 7, de 5 a 7, o apóstolo Paulo afirmava isso. Quando ele fala a partir do versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que foi agraciada com dons espirituais. Inclusive nessa epístola aqui há uma discussão que o apóstolo Paulo estabelece sobre dons. Sobre aqueles que têm dom de língua, aqueles que têm dom de profecia. Meus amados irmãos, essa boa condição de perfil da igreja também é um risco à soberba. A boa condição social, talvez financeira, assim como esse destaque intelectual e muitos dons, são coisas que podem provocar soberba espiritual, orgulho espiritual, até disputa. Assim como essa questão também supervalorizada do intelecto, é possível que fossem coisas boas que são recebidas de Deus, mas que se não forem tratadas com a sabedoria que vem do alto, pode provocar soberba e até possivelmente divisões no meio da igreja. O fato é, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja estava sofrendo com a questão das divisões. Porque aí no capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz isso. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. E tudo fica claro, tudo faz entender que não era apenas uma fofoca contra a igreja, é que essas contendas realmente estavam acontecendo.
E o apóstolo Paulo começa a sua epístola para essa igreja já tocando nesse assunto, tratando sobre essa questão. Porque a questão das contendas e das divisões da igreja, irmãos, não são questões de menor importância. Às vezes nós nos preocupamos em tratar aqueles pecados que parecem ser mais escandalosos, sobretudo aqueles de cunho moral ou da área de sexualidade. Contudo, a divisão na igreja é um mal que pode, inclusive, fazer com que a obra da igreja, o caminhar da igreja, seja interrompido. Então, o apóstolo Paulo, nessa epístola que vai tratar de tantos assuntos importantes, o primeiro aqui que ele vai começar a enfrentar é essa questão das divisões no meio da igreja. E o pastor, gente, ele tem essa função, às vezes, de tratar de assuntos indigestos. Às vezes de tocar em ferida, de levantar questões que muitas vezes pretende-se que fiquem escamoteadas, que fiquem debaixo do pano, mas que precisam ser enfrentadas. E questão de divisão, por exemplo, o quanto antes se tratar delas é melhor. Porque é uma coisa que cresce, que provoca partidos no meio da igreja, e o apóstolo Paulo tem que tratar sobre essa questão, que era uma realidade na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, vai nos apresentar aí no versículo 12, que as divisões eram por motivo de partidarismo. A igreja estava dividida em grupos, e eram grupos que rivalizavam entre si. Existiam aqueles que diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, eles estavam a partir de talvez até uma super admiração à personalidade desses pastores que passaram por lá. Aqueles que diziam, eu sou de Paulo, eram talvez caracterizados por esses que valorizavam as questões de ensino. Paulo era um grande mestre. Também eles entendiam que Paulo era, apesar de ser um judeu e um apóstolo, mas era alguém que dava muito valor aos gentios, por exemplo. Paulo tinha esse ministério com os gentios, e sendo eles ali gregos, talvez por motivos como esse fossem mais, criassem, esse partido do pastor Paulo. Outros eram o pastor Apolo, que nós temos a informação que era um pregador eloquente. Então talvez um diz assim, não, eu gosto mais de Paulo porque ele ensina melhor. A escola dominical de Paulo é ótima, não é? Ele dá uma aula muito boa. Talvez outros disseram, não, eu gosto de Apolo porque ele é um grande pregador, ele é um pregador eloquente, ele é aquele homem que enche o púlpito, que chama a nossa atenção. Outros diziam, eu sou de Cefas, fazendo uma referência aqui ao apóstolo Pedro, que foi o principal dos apóstolos em Jerusalém. Talvez ele dissesse, não, o apóstolo mais importante é Pedro. E ainda havia um quarto grupo, que alguns dizem que pode ser até o pior, que diziam, não, eu sou de Cristo. Tipo, eu não confio em pregador nenhum, eu não sigo pastor nenhum, na verdade, eu sou melhor do que vocês, porque eu sigo tão somente a Cristo. Meus amados irmãos, não há problema em amarmos os pastores, em amarmos os pregadores. Não há problema em querermos ouvir e admirarmos os homens de Deus. Só que isso aqui estava virando uma coisa problemática. Isso aqui estava fazendo com que houvesse rivalidade na igreja. E fazia com que os irmãos estivessem em contenda e brigando já por causa disso. Por causa de essa super admiração àqueles que tinham passado por lá. O resultado dessas contendas e dessas divisões na igreja são apresentados aqui. Esse tipo de comportamento provocava o esfacelamento da igreja. No capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo pergunta, acaso Cristo está dividido? Paulo está falando, a igreja é de Cristo. Vocês são de Cristo. Cristo é um só, vocês são o corpo de Cristo. E porventura o corpo de Cristo está esfacelado? Porventura o corpo de Cristo está dividido? Poderia o corpo de Cristo estar dividido? De forma nenhuma.
Dessa forma, vocês que são igreja, vocês que são o corpo de Cristo, vocês não podem estar divididos, com sentimentos contrários, cheios de divergências. Não é que o apóstolo Paulo, irmãos, pretende uma única forma de pensar, uma uniformidade, não, mas ele entende que todos os cristãos devem se esforçar para viver uma vida harmônica, porque senão o corpo de Cristo estará dividido, e Cristo não está dividido. Tira o foco de Cristo. Ainda no versículo 13, Paulo continua a perguntar: foi Paulo crucificado em favor de vós? Por que então essa supervalorização aos pregadores? Essa supervalorização aos pastores? Porventura, o apóstolo Paulo, por melhor que seja como um mestre, porventura Apolo, por melhor pregador que seja, porventura algum deles deu a vida e foi crucificado por qualquer membro da igreja? E mesmo que fosse qualquer um deles, esse sacrifício teria valor de redenção? Não teria nenhum valor de redenção. Esse tipo de comportamento, então, tira a centralidade de Cristo, tira o foco de Cristo. Inclusive, meus amados irmãos, existem alguns pregadores que fazem isso de propósito. Vão para a igreja pregar os seus sonhos, a visão que tiveram, as suas estratégias, de forma que o povo que ouve fica dizendo: não, a visão que ele teve é boa, a estratégia dele é boa. Isso faz com que a pessoa se volte para o homem e perca o foco da pessoa de Jesus Cristo. Paulo fala: porventura foi Paulo crucificado por vocês? Ainda traz glória para o homem, no capítulo 3, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Aquele, pois, que se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Infelizmente, meus amados irmãos, ainda em nossos dias é possível vermos essa prática em algumas igrejas. Se eu sei que é o pregador tal que vai pregar, a igreja está cheia. Mas se é o pastor seu ali de cada dia, há um esvaziamento. Porque as pessoas estão buscando o homem e não propriamente a palavra de Cristo. Igrejas, meus amados irmãos, que terminam até objetificando pregadores. Porque usam os pregadores apenas para atrair as multidões. Isso é uma prática triste. Porque as pessoas já não estão mais procurando ouvir a pregação, mas ver aquele pregador, não é? Tudo isso então traz problemas para a igreja, tira a glória de Cristo, ainda tem mais consequências ruins. Esse tipo de comportamento provoca críticas e julgamentos injustos. No capítulo 4, verso 3, Paulo diz: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Aconteceu que por causa desses partidarismos havia um grupo da igreja fazendo críticas injustas ao apóstolo Paulo, dizendo que Paulo era um pregador descredenciado, que Paulo não tinha carta de apresentação dos principais sacerdotes de Jerusalém. Outros diziam que Paulo, em todas as cidades que ia, era perseguido, então ele não tinha poder. Outros diziam que Paulo estava pregando o evangelho apenas por interesses financeiros, sendo que Paulo nunca recebeu um centavo da igreja de Corinto. Então esses partidarismos, divisões na igreja, faz com que calúnias comecem a ser levantadas contra homens de Deus. Além disso, irmãos, provoca tristeza no meio da igreja. Uma igreja desunida, uma igreja brigada, ela não tem alegria em louvar o Senhor. É uma péssima influência para os novos, para aqueles que vão chegando, sem contar que traz um testemunho negativo aos que são de fora. Eu lembro que há alguns anos aqui em Salvador, eu estava numa barbearia, viu? Barbeiro é mais fofoqueiro do que manicure, ó, muito. O barbeiro era crente, e ele falava de um problema de uma denominação aqui em Salvador, que eles estavam brigando tanto ao ponto das pessoas fazerem vigília na porta do templo para não deixar o outro grupo entrar. Tiveram uma briga e foram levados para uma delegacia no meio da madrugada.
Às 3 horas da manhã, um delegado disse: olha, quem baixa aqui na delegacia 3 horas da manhã é traficante. Quem baixa aqui na delegacia 3 horas da manhã é ladrão. Vocês são crentes, estão aqui porque estavam brigando entre si. Um péssimo testemunho aos que são de fora. Essas desuniões podem provocar. Infelizmente havia nessa igreja, irmãos, esse comportamento revelava o coração desses crentes. Revelava a infantilidade espiritual que havia entre eles. No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Esse comportamento, portanto, revela a imaturidade espiritual. Esses que permitem que haja problema com o irmão, relação com o irmão, divisão na igreja, por personalismo, por glorificar homem, por exaltar homens, é imaturidade espiritual. Até porque todos os homens são falhos, são pecadores. Podem cair a qualquer momento. Nós temos visto, inclusive, ultimamente, irmãos, notícias, de grandes pregadores, escritores de livros que caem. Então, é uma questão de imaturidade espiritual, sabe? Muitas vezes nós ficamos feridos em nosso orgulho na igreja porque alguém falou alguma coisa que a gente não gostou, porque alguém não concordou com a nossa ideia, porque você não gosta do jeito da outra pessoa, e aí por causa disso, contendas. É um comportamento também carnal. Capítulo 3, verso 3, o apóstolo diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Portanto, irmãos, as briguinhas, as contendas, os ciúmes, a desunião, a falta de comunhão é um sinal de carnalidade. Ainda que eu diga: não, eu tenho razão, eu estou fazendo a coisa certa, é um sinal de carnalidade. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês estão tão orgulhosos, falando que tem dons espetaculares, querendo até saber qual é o maior dom, se é o dom de língua, se é o dom de profecia. Vocês estão se gabando de serem sábios e de exigirem sabedoria, mas na verdade vocês são infantis, vocês são carnais. Se há esse tipo de comportamento no meio da igreja. O começo então dessa carta aqui é um começo duro. Há momentos, irmãos, que nós precisamos ser repreendidos seriamente na vida cristã. Há momentos que a igreja precisa ser repreendida seriamente na sua caminhada, porque está se afastando do propósito, como nós vimos no começo, tanto no entendimento de Cristo, como no ensino dos apóstolos. A igreja é uma só. E prejudicar essa unidade é alguma coisa que precisa ser corrigido no curso. O apóstolo Paulo, nessa carta, irmãos, vai dizer que o grande problema é falta de amor. E o amor pode vencer a desunião. Na tentativa, portanto, de corrigir esse comportamento, o apóstolo Paulo vai rogar a esses irmãos, aí no capítulo 4, versículo 6, que eles tomem o exemplo desses pregadores para si. Já que eles são tão fãs desses pregadores, mas na verdade eles não agem como exemplo desses homens, porque se eles agissem como esses pregadores agiam, não teria esses problemas de contenda entre eles. Paulo fala então em 1 Coríntios 4, verso 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Então, olha o que Paulo está falando. Vocês ficam dizendo: eu sou de Paulo, outros dizem: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, mas vocês de verdade não tomaram o nosso exemplo. Não tomaram o nosso exemplo. Se vocês tomassem o nosso exemplo, vocês não viveriam nessas contendas. E aí o apóstolo Paulo vai trazer 3 características que estavam presentes nos irmãos, que estavam presentes nele, em Apolo, em Cefas. E essas 3 características, então, deveriam ser observadas pela igreja.
para que eles pudessem vencer essa questão. A primeira delas é humildade. Capítulo 4, a partir do verso 9. Nós lemos o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sois sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então vejam, irmãos, Paulo diz, vocês deveriam então tomar o nosso exemplo, e o nosso exemplo é de humildade. O nosso exemplo é de humildade. Paulo vai dizer, nós somos os últimos, vocês os primeiros. Nós somos ignorantes, vocês sábios. Nós temos trabalhado com a nossa própria mão, não é? Nós somos tidos como escórias do mundo, nós não temos nem morada fixa. Até agora nós somos considerados o lixo do mundo. Olha como o apóstolo Paulo se diminui e coloca os outros em primeiro lugar. Portanto, se eles são tão seguidores de Paulo, de Apolo e de Cefas, eles deveriam também ter essa humildade. E ao invés de querer ser maior do que os outros, colocarem os outros em primeiro lugar. E reconhecerem que não são nada, que são pequenos. Segunda coisa, ao invés desse espírito aí de divisão, eles deveriam trabalhar em cooperação. Porque era a cooperação que marcava a vida desses apóstolos, desses pregadores. No capítulo 3, versos 5 e 6, Paulo diz: capítulo 3, 5 e 6. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Vocês devem então aprender que eu e Apolo não temos nenhum tipo de rivalidade. A nossa relação é uma relação de cooperação no serviço da casa de Deus. Nós somos apenas servos que Deus usou para que vocês venham a crer. Eu plantei e Apolo regou, nós trabalhamos, mas o crescimento vem de quem? De Deus. Eu plantei, eu comecei a pregar, Apolo continuou pregando, mas quem transforma a vida é Deus. Quem faz nascer de novo é Deus. Quem concede o Espírito Santo é Deus. Então, ao invés de vocês terem esse comportamento de disputa, vocês devem ter um comportamento de cooperação. Infelizmente, na igreja, muitas vezes, irmão, a gente vê essa rivalidade até no trabalho do Senhor, né? Aquele que canta melhor, aquele que canta pior, aquele que entregou 50 folhetos, aquele que entregou 20 folhetos, aquela que fez uma decoração mais bonita do que a outra, e assim por diante, e chegando até a questões mais importantes, a disputa pelos cargos eclesiásticos, a disputa pelos primeiros lugares, e nada de cooperação, de crescimento na obra, tão somente disputas e disputas por lugares, por cargos, por posição, mas nada de construção, de cooperação e de crescimento na obra de Deus. Em terceiro lugar, a virtude da conciliação. No capítulo 4, versículo 13 diz, o apóstolo Paulo diz, quando caluniados procuramos conciliação. Nós somos caluniados, mas nós procuramos conciliação. Nós não agimos daquela forma, olha, você me ofendeu, então eu só volto a olhar na sua cara depois que você se humilhar para mim e vier pedir desculpa. Não é essa a lógica do Evangelho. O Senhor Jesus disse, se algum irmão tem alguma coisa contra você, vá você a ele.
Então, se alguém te ofendeu, é interessante como a lógica do evangelho é invertida. E é por isso que é difícil ser um seguidor de Cristo. A lógica de Cristo é: se alguém te ofendeu, você deve ir lá e procurar se reconciliar. Mas foi ele que me ofendeu. Sim, você deve ir lá e buscar conciliação. Você deve ir lá e buscar conciliação. Porque assim, de verdade, vocês serão de Cristo. Assim, de verdade, vocês aprenderam o que Paulo ensinou, o que Apolo ensinou e o que Pedro ensinou. Quando vocês de fato praticarem humildade, cooperação e conciliação. Nós não estamos livres, irmãos, de que essa unidade da igreja seja ameaçada. Pela nossa própria natureza, que ainda há pecado em nós, ainda somos orgulhosos. Ainda muitas vezes queremos o nosso interesse. Somos como um cristal que ninguém pode tocar, que quebra. Então, essa unidade está sempre em risco. Ela pode ser atacada, mas a reação, se vocês de fato têm o Espírito de Deus, humildade, cooperação e conciliação. Paulo diz: vocês não aprenderam o que deveriam ter aprendido conosco. Vocês falam que são nossos seguidores, mas vocês não aprenderam o que de fato era importante. No sentido de serem servos de Deus. Mas é tempo de voltarem à palavra, tomando o maior exemplo de Cristo e realmente olhando para os seus servos e compreendendo qual é o ministério deles. Há uma advertência, meus amados irmãos, caso esse comportamento não seja mudado. Paulo os adverte no capítulo 4, versículo 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O apóstolo Paulo então faz uma advertência. Não é? Vocês precisam mudar o comportamento. Senão eu irei a vocês com vara. O apóstolo está dizendo o seguinte: eu, como um pastor, estou trazendo para vocês uma admoestação. Caso vocês não atendam, a disciplina será mais severa quando eu estiver entre vocês. Pela autoridade que o Espírito de Deus lhe concede. Pelo direcionamento que Jesus, o Supremo Pastor, dá. Um pastor pode trazer, meus amados irmãos, contra cristãos que não querem se reconciliar, disciplinas mais severas e mais pesadas. Para que esse irmão venha a arrepender-se e para que o seu comportamento não traga ainda maior prejuízo sobre a igreja. Nós aprendemos que as questões que são do fórum particular, Deus julga. Mas o comportamento exterior, a igreja precisa julgar. E se tem uma questão que a igreja tem que trabalhar de uma forma direta, são as divisões e os que provocam divisões no meio do povo de Deus. Dado o prejuízo que esse comportamento pode trazer. E Paulo vai além. Paulo diz: além da disciplina que a igreja pode trazer, Deus irá condenar aqueles que dividem o seu corpo. Capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, advertência severa. Vocês que acham que na igreja podem fazer o que querem e não acontece nada, vocês estão enganados. Às vezes as pessoas pensam que a igreja é assim. Não, se der problema eu simplesmente vou embora, paro de frequentar lá e não acontece nada. Cuidado! Igreja é coisa séria. A igreja é o corpo de Cristo, que Deus não aceitará que o seu corpo seja dividido. A igreja é o santuário de Deus, e Deus condenará aquele que destruir o santuário de Deus. Portanto, esses irmãos devem estar advertidos, meus amados irmãos, das consequências que há para esses que têm esse comportamento. Eles devem abandonar essa prática, devem entender que isso é consequência de sua imaturidade espiritual, que eles estão vivendo segundo a carne e não segundo o Espírito, que não adianta ter dons espetaculares se não tiver um caráter moldado e transformado pelo Senhor.
Ainda é tempo de mudar, de voltar a um comportamento de humildade, de cooperação e de conciliação, para que não haja divisão no corpo de Cristo, para que a igreja não sofra escândalos, para que a reputação da igreja não seja manchada e para que verdadeiramente sejam igreja. Como o Senhor Jesus Cristo disse, eu em ti e eles em mim, para que mantenham a unidade da fé. É a advertência que o apóstolo faz para esses irmãos. De forma, meus amados irmãos, que nós podemos concluir que contenda é uma realidade na igreja, porque o egoísmo e o pecado são realidade nos seres humanos. Por causa de desavenças, o pai é desonrado, o filho é envergonhado, seu povo é desmoralizado e o mundo é confirmado na descrença. A igreja precisa resgatar sua identidade de comunidade unida, de um grupo de pessoas que, irmanadas na cruz de Cristo, trabalham, se motivam mutuamente e se doam ao próximo. É isso que a igreja precisa sempre fazer, meus amados irmãos. Dessa forma, a nossa reflexão é a seguinte: se você tem alguma divergência com um irmão, vá diretamente a ele com humildade e verdadeira intenção de apaziguar a questão. Não comece a fazer fofoca contra ele. Não comece a formar um grupo seu contra esse irmão. Caso alguém te procure para efetuar críticas a qualquer irmão da igreja, não aceite nem dissemine a fofoca. Não aceite assim, olha, eu vou te dar uma informação, você está sabendo disso. Rejeite. Não faça parte de grupos que promovem divisão na igreja. Seja corajoso para pedir perdão. Às vezes, um gesto forte, meus amados irmãos, é aquele que somente você pode ver. Seja corajoso para pedir perdão. Pode ser que você tenha sido o provocador da divisão. Pode ser que você tenha causado o problema. Ou mesmo pode ser que você tenha a responsabilidade de refazer as coisas. Tenha um coração aberto a perdoar. Não guarde rancor. Porque isso aí não é o exemplo de Cristo, nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Bem-aventurados são os pacificadores. O pacificador não é aquele que apenas preserva a paz, o pacífico não. O pacificador é aquele que, quando percebe a divisão, ele ajuda a unir, ele ajuda a pacificar, ele ajuda a restaurar a união. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus preserve a união do Espírito aqui nessa igreja, que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida, que possamos ser maduros espiritualmente, para que possamos preservar a unidade do corpo de Cristo, para que a igreja possa cumprir a missão que cabe a ela aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe.